Olá, amados de Deus, vamos para mais um capítulo da novela Gênesis. Esse é o capítulo 23. Amate, esposa de Terá, ela havia procurado a sacerdotisa sobre o caso das crianças. Ela queria ajuda para que a sacerdotisa pudesse falar com a rainha, ver se parava aquela perseguição na escola do filho dela, perseguindo o filho da Amate, né? Abraão, que é Abrão ainda. Nádia, então, vai interceder junto à rainha, que não deixa nem ela falar, né? Não deixa nem ela falar. Desconversa, né? Dando razão ao filho, porque ele vai ser treinado para ser rei, ele não pode ser mole, coisa e tal. E aqui vai um recado aos pais, né? A falta de disciplina estraga uma pessoa adulta, né? Quando ela chegar a ser uma pessoa adulta, ela vai ser completamente desnorteada, desequilibrada, porque não teve disciplina. Ela não vai saber os limites e o mundo termina tendo que dar os limites para ela que a família não deu. Aí a pessoa sofre, né? Vai sofrer no trabalho, vai sofrer nas universidades, na escola, porque não teve limites quando criança. A Bíblia diz: ensina teu filho que ele deve andar, no caminho que ele deve andar, e mesmo quando grande, jamais se desviará dele. Então, na Bíblia tem ensinamentos para tudo. Nada então vai, né? Intercede, a rainha não dá a mínima para isso e fica por isso. Por outro lado, há um ataque dos amoritas dentro da cidade de Ur, né? Eles estão se preparando já faz tempo, estão se articulando, o general já tinha até falado com o rei sobre isso, e eles realmente entram como espiões e terminam lá dentro começando um ataque. Mas eles são debelados pelos homens de Terá, principalmente, e que pedem reforço depois dos homens do general, eles conseguem debelar. Mas dentro desse combate, um amorita pega a irmã do Lamas, que é o homem de confiança do Terá, e já usa como refém. Coloca uma faca no pescoço dela e usa como refém. E um dos soldados de Abraão, um dos mais importantes, ou de Abraão, um dos soldados de Terá, um dos mais importantes, homens de Terá, ele vai em socorro da moça e consegue livrá-la, né? Ela está muito triste, dizendo que preferia até ter morrido, entendeu por quê, mas ele quer deixá-la até em casa e ela não, diz que vai só. O sacerdote inimigo de Terá, que o nome dele é Murabi, né? Ele faz tudo desde o começo para Terá não dar certo no reino, né? Ele vai e procura. Ele é inimigo do sumo sacerdote agora. E eles discutem. Murabi discute com o sumo sacerdote, com a pessoa que está acima dele hierarquicamente. E eles brigam e quase chegam às vias de fato. Isso por conta das escolhas do sumo sacerdote a respeito de sua sobrinha Nádia, e, consequentemente, Terá foi escolhido desde o começo do episódio, porque ele livrou a sacerdotisa no deserto de ter morrido, né? E ele consegue todas aquelas coisas, aqueles benefícios. É claro que ele trabalhou muito para isso, né? Mas Murabi quer ver ele pelas costas, quer que ele perca aquele cargo de qualquer jeito. Ele está fazendo tudo para isso, desde o começo. Então, Terá e Amate, né? Aliás, o sacerdote Murabi vai até a casa de Terá, levando uma encomenda para ele, né? Eu creio que ele já sabia que ele não estava em casa,
e que foi instigar a esposa Amate para ir na oficina dele e pegar alguma coisa, né? Foi o caso. Então, ela vai atrás do marido, a Amate vai atrás do marido para entregar essa encomenda e vai procurá-la na oficina, né? E quando ela entra na oficina, o que é que ela encontra? Ela encontra uma cena realmente de traição, de adultério, porque ele está nos braços da sacerdotisa quando ela entra. E ela realmente acusa os dois, né? Eles ficam apavorados e pedindo para que aquilo não seja pronunciado, não seja dito para ninguém, porque senão matam ela e matam ele, né? E aí, o que é que acontece? Acontece que ele pede para não dizer, ela sai, vai para a rua, né? Vai para a rua e ele sai correndo atrás. Inclusive dizendo que ama, que vai continuar amando e que aquilo ali não foi nada para a relação deles, vai continuar amando a sua esposa. E aí o que é que acontece? Eles saem atrás dela e vão para casa, né? Enquanto isso, aparece a rainha com o general tinha acabado de falar com o rei, e depois vai falar com a rainha sobre o menino, né? E porque tinha um professor lá que veio reclamar que o menino tá assim, sem disciplina, coisa e tal. Mas o rei também nem dá a mínima e manda pro menino, manda pra mãe do menino a história, como acontece sempre, né? Os pais sempre mandam, não, manda pra mãe dele que ela resolve. E aí ele foi falar com a mãe e lá ele diz que sabe que pelo jeito, pelo andar da carruagem, aquele menino é filho dele, não do rei. E a rainha fica possessa, desconversa, diz que ele jamais tem que dizer aquilo. Fica por isso, né? A mãe de Danina, que é aquela moça que foi pegada pelo Amorita e o soldado livrou, e ela é irmã de Lamassa, aquele braço direito de Terá, e ao mesmo tempo ela cuida de Abrão desde bebê. A mãe da Danina, ela descobre que ela está grávida e conta para o pai dela, mas ela não confirma isso, não confirma. Nós só vamos saber depois, né? Então, depois que aconteceu esse caso lá de Terá e ter sido encontrado pela esposa com a sacerdotisa, aparece eles em casa com os filhos, né? E Abraão está ali dando uma reprimenda, Terá está dando uma reprimenda em Abraão porque ele brigou com o filho do rei, né? Mas o menino, o segundo filho, que é o Arã, que é esperto, coisa e tal, disse que... Aliás, eu nem sei porque botaram Arã, porque Arã é o terceiro filho, né? O segundo é Naor, que não está aparecendo aí na história. Primeiro foi Abraão, está em ordem. Abraão, Terá teve 3 filhos, Abraão, Naor e Arã. Então, Arã foi o que morreu cedo, que veio a ser o pai de Ló, né? E Arã, que é esse meninozinho que é bem esperto, que ele livrou Abraão é bem quietinho e ele é bem danadinho, ele livrou realmente, ele que brigou com o filho do rei para não bater no irmão dele. E Terá, ele repreende Abraão por não ter se livrado sozinho, por não ter se defendido sozinho. Ele está sendo injusto com ele, porque Abraão é um menino bom, é um menino calmo, né? Mas o que aconteceu? Depois disso, Terá e Amate vão para o quarto discutir a relação, né? Fazer uma DR, como dizem hoje. Então, eles vão discutir a relação. Ninguém sabe o que vai dar disso aí.
Para terminar a novela, então, aconteceu que um amorita, que é irmão do chefão dos amoritas, foi preso, né, pelo rei, seu exército. E lá, na frente do rei, ele diz muito impropério, dizendo que os amoritas vão vir, vão tomar tudo, que a primeira a morrer vai ser o rei. E o rei ordena que ele seja torturado, para ele dizer os planos dos amoritas. E acaba aí a novela, né? Ele sendo torturado e provavelmente vai dizer como são os planos amorosos, não sei. Mas o que a Bíblia diz, né, a respeito disso tudo? Como eu digo sempre, a novela é uma novela, né? Não é um estudo bíblico. Então tem que ter os personagens fictícios, as histórias paralelas, né, as alegorias e coisa e tal. Mas já nós vamos ver a história de Abraão já crescido, né? Isso aqui vai ser bom. Então, ficar sempre com a palavra de Deus. O que a gente pode tirar disso aí? Né? As pessoas não obedecem ao Senhor, não querem obedecer a palavra de Deus e se dão mal. Porque Deus fez o mundo, Deus fez o homem, Deus fez a terra todinha linda, maravilhosa, para o homem desfrutar. O homem perdeu essa condição quando pecou, dando para Lúcifer, o anjo caído, que era o inimigo, porque Deus, quando criou Adão, disse para ele guardar e lavrar a terra. O que é o lavrar? O lavrar é trabalhar. E o guardar, o que é quem guarda? Muita guarda. Guarda porque tem inimigo. Então Deus só avisou que tinha um inimigo, que ele não podia dar mole, né? E ele deu. E aí caiu e nos trouxe esse legado, essa herança da natureza caída, que é tendenciosa para o mal, para fazer o que não presta. Como diz o apóstolo Paulo, eu gosto sempre de repetir, o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu não quero fazer eu faço sem querer. Miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo de morte? E ele mesmo responde, apóstolo Paulo, dou graças a Deus pelo meu Senhor Jesus Cristo. Ele pode, ele é o antídoto para tudo isso. Ele é o plano que Deus fez. Dele mesmo vir como homem, pagar um preço por nós, um preço de morte, ressuscitar, mandar o seu Espírito para entrar dentro de todo aquele que crê, para dar uma nova vida e vida abundante aqui na terra. Como eu disse, a vida abundante não é uma vida sem problemas, é uma vida de vitória sobre cada um dos problemas. E depois a vida eterna. Para que mais? Morar com o nosso Deus que nos criou, que sabe tudo. E aprender com Ele tudo. Que coisa maravilhosa, hein? Né? A palavra de Deus diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Em 1 Samuel 15, 22. Que Deus abençoe cada um.